Queridos, a fé é um elemento que faz toda a diferença na vida e na direção de um homem que deseja viver o seu propósito nessa geração, seu propósito na terra. Nós precisamos crer, eu amo crer nisso. Todos nós temos um propósito de vida. A nossa vida precisa valer a pena ser vivida. Eu uso sempre uma frase para mim mesmo e para todos. A vida é tão curta para ser pequena. A vida é tão curta para ser pequena. Então a gente pode fazer da nossa vida, sabe, vivermos uma vida que vale a pena de fato. Uma vida com propósito. Uma vida com propósito é uma vida que nos dá um norte, que nos dá uma direção. Nós não ficamos como um barco à deriva no oceano, sem leme, sem vela. Mas nós somos guiados numa direção, a qual o próprio Deus nos guia para o propósito que Ele tem para a nossa vida. Deus tem um propósito específico para a sua vida. Deus quer te levar a um destino que Ele já tem, profético. A gente encontra isso na Bíblia do começo ao fim. Deus chamando homens, Deus levantando homens como cabeça, sacerdote, e pedindo que apenas obedeçam. Os homens nem sabiam para onde estavam indo, mas sabiam em quem estava crendo. Isso faz toda a diferença. Talvez você não saiba o que vem amanhã, assim como eu, mas nós precisamos nunca esquecer de quem nós estamos crendo, a quem nós estamos entregando o nosso futuro e o nosso destino, a quem nós estamos confiando. O profeta aqui, Isaías, foi levantado por Deus naquele tempo como um profeta messiânico, apontando para um tempo que o Messias viria e iria mudar toda a história. Mas aqui ele entra num contexto quanto diretamente ao povo de Deus, porque ele fala para o povo de Deus, aqueles que estavam dizendo que acreditavam em Deus, que tinham fé em Deus. E aí Isaías começa confrontando o povo, dizendo assim: ô povo de Deus, Israel, povo de Israel, por que vocês se queixam tanto, dizendo coisas como essa? O Senhor não se importa comigo. Quantos de nós às vezes a gente não pensa assim? Quantos homens não entram em conflito e em grande crise existencial, porque acha que Deus não se importa com suas lutas, suas guerras, que acha que Deus não se importa com a sua vida sentimental, acha que Deus não se importa com o seu casamento, acha que Deus não se importa com a sua empresa, seu emprego. Muitos homens estão em crise hoje, mas não é crise financeira, é crise emocional, crise sentimental, crise espiritual. A crise financeira na nossa vida é uma consequência. Ninguém entra em crise financeira se não entrar primeiro numa crise emocional ou espiritual na sua vida. E esse é o tempo que Deus quer, sabe, nos alinhar, porque Ele quer que a gente viva uma vida de abundância nessa geração. Eu creio nisso. Você crê nisso, que Deus tem uma vida abundante para você? E a fé nos leva a viver assim. Então o profeta Isaías foi lá e confrontou o povo, sabe, colocou o povo na parede e disse assim: olha, por que vocês estão se queixando, dizendo que o Senhor não se importa com vocês? O nosso Deus não se interessa pela nossa situação. Eu não sei se alguém daqui, sabe, talvez está pensando exatamente nisso. Deus não se importa. Deus não olha para a sua situação. Deus não ouve a minha oração. Deus não vê o que o meu coração está sofrendo. Sabe, Deus não vê as minhas guerras, sabe, nas madrugadas que eu choro. Deus não vê a situação que eu estou vivendo dentro da minha casa. E às vezes eu prefiro estar fora do que estar dentro. Mas aí, Isaías vem movido pelo Espírito Santo dizendo assim: ei, vocês precisam entender. Vocês não podem esquecer quem é Deus. Porque a nossa fé está baseada aí. Não é pelo que Ele faz, mas por quem Ele é. Sabe, se você quer ser um homem de fé nessa geração, não é pelo que Deus faz, o tanto que Deus te dá, o tanto que Deus vai fazer. É por quem Ele é na sua vida, é o que Ele representa para você. O que Ele representa para você, homem? Às vezes a gente dá mais valor a pessoas do que a Deus. Às vezes tem pessoas que representam muito mais para a nossa vida do que o próprio Deus. E hoje talvez seja o dia, sabe, da gente colocar as coisas no devido lugar na nossa vida. Nós queremos viver as promessas do Senhor. A fé é um combustível que nos move. A fé é um combustível que nos leva a viver diferenciados nessa geração. E sabe o que a sua família precisa? Que você seja diferente. Sabe o que o seu casamento precisa? Que você seja um homem diferente. Sabe o que a esposa que Deus preparou para você já, que talvez você nem conheça? É que você seja um homem diferente, não mais um. Mas um homem, sabe, de fé. Um homem que se importa com Deus. Um homem que se importa, sabe, pelo reino de Deus. Se importa para que Deus criou você. Você sabe que Deus criou o homem para governo? Amém? Deus criou o homem para governar. Quando Deus cria Adão, Ele coloca num jardim e diz: governe, domine sobre os animais, sobre os répteis. Dê nome às coisas. Mas o diabo vem para desmanchar essa característica do homem que Deus deu.
E aí hoje muitos homens que precisam ser homens não estão sendo homens, porque tem deixado o governo de lado, tem deixado esse princípio, essa importância que a gente dá pelo propósito que nós temos de vida. Deus nos deu esse governo que é movido por uma autoridade, querido, que é no mundo físico e no mundo espiritual. Então nós precisamos alinhar o nosso coração com o nosso Criador. Você quer ser um homem de fé? Você quer ser um homem de fé? O seu coração precisa estar em Deus. Seu coração precisa estar no Senhor. Homens que esperam no Senhor são homens que estão com o coração no Senhor, têm esperança nele. E você sabe que essa palavra esperança no hebraico, ela representa tanto esperar quanto esperança, da mesma origem. O esperar, a esperança vem da mesma palavra, vem da mesma raiz, que significa exatamente o que Deus falou aqui nesse texto, através de Isaías. A palavra na raiz de esperar, a esperança é voar, correr e caminhar. Uau! Assim como eu, talvez você não sabia disso, eu descobri isso estudando. Que a palavra original esperança é voar, correr e caminhar. Dá mesmo sentido da palavra em português. Então quando a gente pensa assim, eu preciso esperar no Senhor, é que eu preciso voar no Senhor, eu preciso correr no Senhor, ou eu preciso caminhar no Senhor. Você está me entendendo ou não? Você está comigo aqui? Amém? Você está comigo aqui em nome de Jesus? É incrível esse contexto. Como faz diferença na nossa vida entender que esperança, esperar, é a gente não ficar parado. Porque aqui são 3 movimentações: voar, correr e andar. Ninguém pode ficar parado. Se você espera no Senhor, você não tem que ficar sentado, você tem que agir movido pelo Senhor. Você tem que ser empoderado pelo Senhor, se levantar e fazer. É como foi dito aqui, a fé não é de palavras, a fé tem que ser de atitudes. A gente tem que agir como homens de fé. Não adianta a gente ficar num texto, ter um dialeto bonito, ter uma fala bonita, ter uma eloquência bonita, mas não ter atitudes de fé. Sabe onde você é mais provado? É dentro da sua casa. Porque aqui nesse ambiente, todo mundo é crente. Aqui a gente se torna o homem mais crente de todos. A gente se torna o homem de mais fé, mas quando a gente bota o pé dentro de casa, aí vem os problemas, vem as situações, vem as circunstâncias. Aí é onde nós somos provados as nossas atitudes de fé. Quantos esperam no Senhor aqui? Será que a gente está esperando mesmo em Deus, quando a gente olha para a origem dessa palavra? Porque esperar não é ficar sentado, esperar é voar, correr e andar. Voar, correr e andar. Voar, correr e andar. Essa é a chamada do Senhor para a sua vida nesse tempo, homem. Deus está te chamando para você voar, alcançar lugares mais altos. Deus está te chamando para você correr, para você ir em direção da promessa dele. Deus está te chamando para você caminhar, para você não parar no meio do caminho. E são esses que alcançam no Senhor. Não adianta a gente ficar, reclamando porque Deus faz para um e não faz para mim. Deus libera a bênção para aquele e não me libera para mim. A gente tem que olhar para nossas atitudes e está na hora de eu corrigir. Se Deus está me chamando para eu voar, eu tenho que voar. Se é para correr, eu tenho que correr. Se é para caminhar, eu tenho que caminhar. Mas eu tenho que fazer alguma coisa. Aqui nesse texto, querido, as promessas de Deus as promessas de Deus pareciam não fazer sentido ao povo de Deus. Parecia que o povo de Deus estava perdido, não fazia sentido o que Deus tinha prometido. No cativeiro, Deus prometeu de libertar o povo. No entanto, querido, a reclamação deles só evidenciava a falta de fé. As reclamações, as murmurações, as dúvidas, só evidenciava, na verdade, que a fé não passava de lindas palavras. A fé não passava de uma adoração vã nos seus lábios. Diziam, nós cremos em Deus. Mas o contexto não era esse. E olha, está na hora de a gente parar de uma fala bonita e a gente começar de fato a ter práticas relevantes, onde a nossa família vai olhar e vai dizer, uau, você é um homem de fé. Meu marido, a sua esposa vai ter que dizer, meu marido é um homem de Deus. Meu pai, seus filhos precisam dizer, meu pai é um homem que mais se parece com Jesus. Sua noiva, quem é noiva aqui? Quem é noiva? Sua noiva tem que dizer, meu noivo, ele me honra, é um homem de Deus. Quem namora aqui? Sua namorada tem que olhar para você e sentir orgulho por você ser um homem de fé e um homem de Deus. Esse é o tempo que a gente precisa se posicionar.
aqui, queridos, somos confrontados quanto à nossa postura. Porque o texto diz, escolher se entregar ao cansaço ou renovar as nossas forças naquele que se cansa jamais. Estamos no meio de uma geração que muitos homens estão entregues. Porque a fala é bater um cansaço. Talvez um cansaço espiritual. Talvez um cansaço físico. Mas hoje o Senhor nos chama para um renovo. E Deus é um Deus de recomeço. Deus é um Deus de renovar sempre. Deus é um Deus de nos desafiar sempre. A pergunta de Deus foi: por que vocês se queixam dizendo isso? Por que vocês estão falando exatamente isso aí na mesa da sua casa? Por que vocês andam falando isso nas esquinas da rua? Por que vocês andam falando isso para outros irmãos? Por que vocês andam falando isso quando estão em amigos? Por que vocês andam falando isso para dentro da sua casa, com a sua esposa, seus filhos? Por que vocês andam se queixando? Essa foi a pergunta de Deus, e é a pergunta de Deus para a nossa vida hoje. Aqui nós somos extremamente confrontados quanto à nossa decisão. Homens de fé não vivem pelo que veem, nem muito menos pelo que ouvem, mas vivem por aquilo que passam a acreditar em Deus. Passam a transformar sua mente e agir, não só com as mãos, mas também com o coração. Sabe, uma pergunta não deve ser: o Senhor não se importa comigo? A pergunta deve ser: o que eu preciso fazer para mudar na direção do Senhor? Crer que esperar no Senhor vai renovar as nossas forças. Crer que esperar no Senhor é nos levar a um nível mais alto. Crer que esperar no Senhor é nos levar a uma velocidade maior. Crer que esperar no Senhor é nos dar uma força de perseverança até o fim da jornada. Nós precisamos disso. Sabe, 3 exemplos claros aqui que Isaías traz, que a gente precisa atrelar como o primeiro deles porque Deus diz assim: aqueles que confiam no Senhor, esperam no Senhor, eles voam como águias. Voam como águias. Sabe, o profeta faz uma referência na direção dos homens de Deus. Você está entendendo? Nós precisamos ser como águias, querido. Se nós esperamos em Deus, nosso lugar não é estar se rastejando, sabe, na humilhação do que o diabo faz a gente passar e a vergonha. Porque o diabo ele só vem para envergonhar e humilhar e destruir a família. Mas Deus vem para nos empoderar, porque Deus não diz você tem que se rastejar, Deus diz você tem que voar como águia. Porque o seu lugar é acima das circunstâncias, é olhar de cima para baixo. Você está me entendendo ou não? As águias são animais belíssimos e mostram uma força incrível, um empoderamento. Não sei se você já teve o privilégio de ver uma águia de perto, mas você vê o bico da águia, as garras da águia, a asa da águia, o voo que ela dá, a rasgada que ela dá nos céus, o voo certeiro para pegar a sua presa. A águia ela consegue enxergar a 500 quilômetros de distância precisamente, e ela não erra o seu alvo. E ela tem um poder de renovo, sabe? Porque ela sobe no lugar mais alto da montanha, ela se renova, ela arranca suas peles, suas penas, e ela começa a renascer. E ali Deus renova para dar mais tempo de vida. Então a gente precisa olhar para a palavra e atrelar princípios da nossa vida. Se Deus está dizendo que aqueles que esperam no Senhor são como águias e voam alto, nós precisamos ser assim. Ter semelhanças à águia. Não dá voos rasteiros. Deus não tem coisa pequena para você, meu irmão. Amém? Tem alguém que crê aqui, meu irmão? Em nome de Jesus? Você está cansado, Está cansado? Está cansado, desanimado? Está o quê? Porque você tem que receber a palavra de Deus com alegria. A palavra de Deus é vida, é alegria e é a que transforma. Deus não tem coisa pequena para você. Agora a gente aqui fica com a mentalidade, Deus tem coisas grandes para nos dar. Por isso Deus diz, nós precisamos voar como águia. Sabe, homens de fé que são como águias, ele compreende o seu valor e cumpre sua missão. Quero que você entenda isso. Como eu posso ser como águia, pastor? Quando eu entendo o meu valor e eu cumpro a minha missão. Quando eu entendo muito bem, sabe, o que Deus quer comigo, qual é a missão que Ele tem para mim, o que eu preciso fazer. Não estou me embaraçando, eu sou bem resolvido, eu sou um homem bem resolvido, eu busco estar, sabe, atrelando as coisas do bem, fazendo o bem para todos, amando a minha casa, a minha família, honrando, seguindo os princípios.
Filipenses 2,16, Paulo diz assim: no dia de Cristo, eu me orgulharei de não ter corrido, nem me esforçado inutilmente. Olha o que Paulo diz aqui. Que no dia que ele chegar a cruzar a linha de chegada, ele vai se orgulhar por não ter corrido, nem se esforçado de forma inútil. O que é isso, correr e se esforçar de forma inútil? É alguém que conhece o seu valor e sabe a sua missão. Não está embaraçado com as coisas desse mundo. Não está aí se perdendo por causa de umas coisinhas. Sabe, não está comprometendo a chamada do Senhor, a missão do Senhor na sua vida, porque está alguém bem resolvido. Eu não vou desperdiçar a minha vida. Não vou desperdiçar a chamada do Senhor. Não vou desperdiçar o propósito de Deus. Eu não vou correr e me esforçar de forma inútil. Você está entendendo? Seu valor não está no que você possui, mas em quem você é em Deus. E olha, é uma realidade, sabe? É uma realidade. Às vezes a gente pensa como homem, que todo homem pensa como a gente. Às vezes a gente pensa que todas as pessoas pensam igual a gente. Todas as pessoas agem como a gente age. E aí assim, quando a gente está no mundo da perdição, no mundo da mentira, a gente acha que todo mundo mente. Quando a gente está no mundo da prostituição, a gente acha que todo mundo também é prostituto. Quando a gente está no mundo da sexualidade, a gente acha que todo mundo também faz isso. E isso, querido, na verdade, rouba o teu valor e rouba a tua missão. Mas Deus tem levantado você para você renovar a sua mente, mudar essa mentalidade, sabe? Deixar essa mentalidade para trás. E você viver as promessas de Deus. Nós precisamos ser como águias. Ser como águia, querido, é perder-se jamais na aparência das coisas. É conhecer o seu real poder. Tirar de si o máximo para dar o máximo a tudo que te rodeia. Ser como águia é a gente estar bem determinado, sabe? É a gente ter um olhar acima das circunstâncias. E a gente não dá, sabe, o nosso voo de forma errada. A gente não se equivocar com as coisas. A gente não comprometer a nossa casa. A gente proteger os nossos. A gente honrar aqueles que estão perto de nós. A gente, como homem, assumir a responsabilidade das coisas. É a gente entender que a parte mais forte da casa somos nós que precisamos arcar mesmo como homens. É a gente arregaçar as mangas e ter que fazer aquilo que nos cabe fazer como homem. Isso é ser um homem águia, querido. É um homem que vê a distância. É um homem que tem um empoderamento. Amém? Você está me entendendo ou não? Você está me entendendo? Deus diz isso. Aqueles que esperam no Senhor são como águias, voam alto. Amém? Depois ele diz: e esses correm e não se cansam. Preste atenção, porque Deus diz que você voa. Depois ele diz que você corre. Corre, mas não se cansa. Ou seja, é como um corredor de velocidade. Esse precisa ser o nosso alvo, querido. Não se cansar. Ou seja, saber usar bem as nossas energias. Tem gente gastando energia no lugar errado. Tem gente gastando energia em guerras erradas, em lutas erradas. E aí entra numa crise, num desgaste enorme. Nos relacionamentos, relacionamento com a igreja, relacionamento com a casa, com os amigos. Se inclui, se afasta, porque está colocando energia no lugar errado. E é por isso que vem o cansaço. Porque se você tiver investido a energia no lugar certo, você nunca se cansa. Você corre e não se cansa. Você corre e não se cansa. Você corre e não se cansa, porque Deus renova as suas forças. Se você tem sinal de cansaço, preste atenção onde você está colocando as suas energias espirituais. É um alerta de Deus para a nossa vida, amém? Você está me entendendo? Em nome de Jesus. E olha, às vezes nós somos velozes demais para algo sem relevância nenhuma. E descansamos naquilo que é importante para a gente. A gente é veloz em coisas que talvez não tenha tanta importância assim. E a gente é devagar nas coisas que a gente deveria ser mais rápido. Então talvez Deus está falando com você sobre situações que é pessoal sua. Deus talvez está dizendo a você: a sua maior velocidade deve ser viver os meus planos. Você quer ser veloz? Seja veloz na direção do Senhor. Quer ser veloz? Seja veloz para cumprir a palavra de Deus na sua vida, para fazer valer a palavra. Eu quero velocidade para ver as promessas de Deus na minha vida, então eu tenho que correr na direção de Deus.
Tenho que correr como o vento desse mundo dá direção. Tenho que correr na contramão desse mundo. Sabe, aqueles que correm com velocidade, ele busca com perseverança a maturidade. Homens que buscam a maturidade. Ei, em nome de Jesus, sua família precisa que você seja maduro. Sua geração precisa que você seja um homem maduro. Busque a maturidade, esse é o caminho da conquista. Sabe o que o escritor de Hebreus disse no capítulo 5, verso 12? Ele diz assim, ó, de fato, embora a esta altura já devessem ser mestres, vocês precisam de alguém que lhe ensine ainda os princípios elementares da palavra de Deus. Vocês estão precisando de leite e não de alimento sólido. O escritor de Hebreus, capítulo 5, faz uma advertência a um povo que já tinha o tempo suficiente para ser mestre, mas ainda era tomando leitinho. Por quê? Porque está devagar na busca da maturidade. Está correndo talvez para outras coisas e está paralisado na busca da maturidade. Quantos homens não vivem assim hoje? E dentro da igreja, não é fora não, é dentro da igreja. Faz sentido ou não o que eu estou falando? E onde reflete isso? Reflete na nossa casa, reflete nos nossos relacionamentos, reflete no nosso ministério, reflete no nosso chamado, porque homens que são imaturos não conseguem lidar com situações que Deus faz a gente ser provado. Deus não entrega heranças a meninos. Herança não é feita para menino, herança é feita para homem. Quer receber a herança de Deus? Seja veloz na sua maturidade. Amadureça. E maturidade não tem a ver com idade. Maturidade tem a ver com experiência, conhecimento. Busca em Deus a profundidade. Eu me converti, eu tinha 21 anos de idade, de 20 para 21, no auge da minha juventude. Mas eu entendi o chamado de Deus para a minha vida. E a primeira coisa que eu acelerei foi amadurecer no conhecimento da palavra. Então eu ia para casa e precisava ler a Bíblia, porque eu sabia que só conhecendo a Bíblia é que eu ia amadurecer para lidar com algumas situações que são reais, que não vai deixar de existir. Igreja não é lugar de homens perfeitos, de pessoas perfeitas. Igreja é lugar de pessoas que são falhas, que erram, mas estão buscando a correção em Deus. Agora, como a gente vai entender e saber lidar com isso? Na velocidade da maturidade. Família, toda família tem crise, toda família tem situações que precisam ser resolvidas. Todo casamento tem um dilema. Meu casamento, para a glória de Deus, ele é acima da média. Por uma decisão nossa, da minha e da pastora. Mas tem dias que a gente não acorda assim, ah, meu amor, você está linda, maravilhosa. Não, tem dias que a gente acorda e entra num debate. Porque isso é família aqui. Você está me entendendo? Vocês estão me entendendo aqui? Casamento. São circunstâncias. Agora, o que faz o diferencial? Eu buscar a velocidade da minha maturidade, para saber lidar com cada situação, não comprometer a minha vida espiritual, emocional, minha vida de casamento, não. A gente senta, conversa, depois se beija, faz célula, e amanhã a gente está todo mundo feliz, abraçado e sorrindo. Isso é maturidade. Agora, ficar não sei quantos dias sem se falar, uma semana um dorme para lá, outro dorme para cá, não fala mais, fala pelo WhatsApp e fica naquele negócio, isso é maturidade, meu irmão? O escritor de Hebreus está dizendo, vocês tinham tempo suficiente para ser mestre, para estar ensinando, mas vocês estão aí tomando leite ainda. Uau! Corram, mas não corra para o lugar errado, corra para a direção de Deus. Seja veloz na perseverança da sua maturidade, meu irmão. Isso vai trazer tantos frutos bons para você e a sua casa. Tantos frutos bons para o teu ministério com Deus, teu chamado com Deus. Cuidado com o que tem tomado o seu coração, querido. Tem importância o que é importante. Tem coisas que não é importante e você está dando importância. Tem coisas que é importante e você não está dando importância. Seja veloz na direção de Deus. Ei, Deus tem tanto a te revelar aqui nessa palavra. Mas eu não sei se você tem tanto a buscar. Não sei como anda a tua fome, tua sede de buscar aquilo que Deus tem para você aqui. Mas se você tem fome e sede, seja veloz. Seja veloz, amém? Diz a esse homem que está pertinho de você assim, ó, seja veloz. Não tem tempo mais para perder tempo não, querido. Você não tem que estar andando a passinho curto, você tem que correr. Deus está te chamando para você correr. Os que esperam no Senhor correm e não se cansam jamais.
Não desperdice o tempo desperdiçando o seu crescimento. Não desperdice o tempo desperdiçando o seu crescimento. Cresça, meu irmão. Você já está no tempo de ser mestre. Você já está no tempo de ensinar. Você já está no tempo de testemunhar. Você já está no tempo de pregar, de evangelizar, de alcançar, de amar, de abraçar, de chamar. Está no tempo mais de ficar se embaraçando com coisas pequenas. Porque Deus tem pressa. Deus quer os velozes. Deus quer os velozes que estão dispostos a correr para não se cansar na direção dele, das promessas do Senhor, fazer a obra dele, fazer aquilo que Deus chamou para fazer, meu. Posso ouvir um amém aí, em nome de Jesus? Então vamos correr com velocidade a corrida proposta, assim como Paulo diz. Eu decidi correr e cumprir a corrida que estava proposta para mim, mas com velocidade. Qual é a corrida? Tem uma família te esperando, você precisa ser veloz na direção da sua casa, meu irmão. E em nome de Jesus, tem um ministério te esperando, você precisa ser veloz na direção desse ministério. Tem uma igreja contando com você, você precisa ser veloz na direção disso. Tem projetos de Deus para você, empresas que Deus quer fazer você abrir, sabe, conquistas incríveis, mas você precisa ser veloz. Receba de Deus essa palavra. Amém? Por último aqui, não menos importante, porque Deus diz, vocês têm que voar como águia. Tem que correr e não se cansar. Mas depois ele diz, tem que andar e não se fadigar jamais. Preste atenção. Você consegue visualizar o que eu consigo visualizar? Porque Deus começa dizendo que você tem que voar. Tudo bem, a gente voa, mas se não der certo, ele disse, você tem que correr. Tudo bem, a gente corre, mas se não der certo, ele disse, você tem que andar. O que Deus não quer? Diga assim esse homem, Deus não quer é ver você parado, meu irmão. Deus não quer é ver você estacionado. Deus não quer é ver você esmurecido, desanimado, entristecido. Deus quer ver você se movimentando, porque Ele tem promessa para agir e fazer na sua vida, na sua direção. Se você crê, aplauda Ele aí em nome de Jesus. Deus não queria o povo dele parado, e o povo estava parado, sabe fazendo o quê? Deus disse, por que vocês estão parados aí perguntando? Deus não olha para mim, Deus não vê o meu problema, Deus não vê a minha dor. Deus dizendo, ei, vocês estão esquecendo que eu sou Deus e eu vejo tudo. Eu quero que vocês esperem em mim. Agora, se vocês esperem em mim, vocês têm que voar. Se não der certo, corre. Se não der certo, anda, mas não fique parado. E o problema é esse, querido, porque quando a gente para, a gente só sabe falar. Não faz mais nada, meu. Um momento da minha vida eu vivia assim, parado. Só sabia reclamar, apontar, murmurar, questionar. Por que Deus não faz isso comigo? Por que Deus não olha para mim? Por que não dá certo? Por que não dá certo? Mas aí Deus dizendo, se movimenta, meu irmão. Dê o primeiro passo. Sai dessa estação. Sai dessa paralisia. Dê o passo e você vai ver que a coisa vai fluir, vai acontecer. E eu olho para trás e vejo como valeu a pena. Sabe como valeu a pena eu romper com pensamentos, crendices, e dizendo, eu vou fazer a minha parte. Se Deus tem promessa, Ele vai cumprir. Eu comecei a caminhar. Daqui a pouco Deus diz, não é caminhar, corre. Comecei a correr. Aí Deus diz, não é só correr, voa. Aí eu comecei a voar. Porque do mesmo jeito que você desce, Deus diz assim, chegou a hora de você subir. Está andando, começa a correr. Está correndo, começa a voar, meu irmão. O que não pode é parar. Você está comigo, não? O que não pode é a gente parar como homem. E aí o último aqui é como um maratonista, um caminhar com a maratona. Porque o nosso alvo não é chegar primeiro, o nosso alvo é cruzar a linha de chegada aqui. É caminhar e não se fadigar. Ou seja, não parar no meio do caminho, querido. Quantos homens a gente não conhece que pararam? Poderiam estar aqui hoje, não estão. Onde estão? Estão parados, estão perdidos, estão frustrados, estão decepcionados, estão cheios de ressentimentos talvez, porque decidiram entregar-se à fadiga, ao cansaço, às crises lá dentro, sabe, da nossa emoção, na nossa alma. Mas, meu irmão, existem momentos na nossa jornada que o cansaço, a fadiga, a exaustão vai tomar a gente, porque nós somos seres humanos, nós somos carne, sangue, nós temos emoção, sentimento, nós somos humanos. E tem momentos que se a gente não cuida, a exaustão vem, o cansaço vem, a fadiga vem.
Isso é o maior perigo, sabe, para alguém que tem promessa de Deus. Porque hoje talvez você esteja exatamente assim. Talvez fisicamente cansado. Ou talvez espiritualmente exausto. Mas aí quando a gente olha, querido, se essa realidade está em nós, nós vamos encontrar, sabe o quê? Uma ineficácia na nossa vida. Nós nos tornamos ineficazes. Nós nos tornamos mais um. Nós nos tornamos qualquer um. Nós somos apenas aquele que vem, senta e vai embora para casa e não faz mais nada. Nós nos tornamos ineficazes. Era exatamente isso que o povo estava vivendo ali, no exílio. E Deus levanta o profeta Isaías para dizer: parem de ficar questionando e perguntando por que Deus esqueceu de você, e comece a se movimentar. Se você espera em Deus, você precisa andar. Se você espera em Deus, você precisa correr. Se você espera em Deus, você precisa voar. Saia desse lugar de ineficácia. Saia desse lugar de ineficácia. A sua família precisa que você faça alguma coisa na direção do céu, para que o céu se manifeste na terra, na direção da sua casa. Saia desse lugar de paralisia. Você é chamado por Deus para ser um homem de fé, um sacerdote de princípios, que estabelece a cultura do reino dentro da sua casa. Ei, meu irmão, quando a casa de Adão e Eva caiu, Deus cobrou de Adão e não de Eva. Adão que colocou a desculpa em Eva: foi a mulher que tu me desse. Mas Deus foi para o homem. Sabe por quê? Porque é sobre você que Deus coloca a responsabilidade. Sobre eu é que tenho que prestar contas a Deus. Como está o seu casamento? Como está a sua mulher, você que é casado? Como estão os seus filhos, você que tem filhos? Se você é só noiva, como está o seu noivado? Como está o seu namoro? Como está o seu relacionamento com irmãos em Cristo? Ou amigos que você tem? Deus vai cobrar de mim e de você. Você está me entendendo? Nós precisamos ser sacerdotes de fato. E sabe bem onde deseja chegar. E com quem nós devemos caminhar. Sabe, um maratonista, ele calcula. Ele não entra numa prova de maratona de qualquer jeito. Maratonista, Ironman, são atletas de alto rendimento. Ironman, ele 42 quilômetros de corrida, mais 40 quilômetros de nado, mais 40 quilômetros de pedal. Um Ironman, ele faz 3 esportes durante mais de 24 horas sem parar. Essa referência que Deus quer para mim e para você. E essa força não vem de nós, essa força vem de Deus. Homens que não param jamais. Homens que são resistentes. Sabe, Deus se chamou para resistir. Resista ao diabo e ele vai fugir de você. Resista ao cansaço e você vai ser renovado pela força do Senhor. Resista ao desânimo e Deus vai te dar o ânimo de volta. Resista às murmurações e Deus vai te dar olhos e promessas para você abrir a sua boca como forma profética. Resista às coisas que vêm, que não são de Deus na sua direção, e você sabe disso. Resista às sementes que o diabo teima implantar nos corações dos homens, como eu. Resista. Deus está te chamando para você ser um homem resistente. E alguém assim vive sujeito ao Espírito Santo. Paulo diz em Gálatas 5:25: se vivemos pelo Espírito, nós vamos andar também pelo Espírito. Então, se eu decido viver pelo Espírito, o meu andar é pelo Espírito. É o Espírito que me renova, que me dá força, que me faz, sabe, resistir, permanecer. Está doendo, eu vou parar. E ele diz: não pare, não pare. Vá que eu vou renovar a sua força. Eu estou cansado. Ele dizendo: deixa que eu te renovo. Não pare, aí você ainda não chegou. Você não pode parar, porque você não chegou. Agora, se a gente anda na carne, como Paulo diz em Romanos 8:5, quem vive segundo a carne tem a mentalidade voltada para as coisas da carne. E é por isso que muitos desistem. Por isso que muitos não suportam. Por isso que muitos, sabe, se esmurecem, se entristecem e fica lá birrado, fica naquele clima, porque talvez está andando muito na carne. E me perdoa, amém? Porque eu estou falando para o seu bem com muito amor. Mas nós precisamos andar no Espírito.
Você está me entendendo? Porque se a gente anda muito na carne, a gente vive muito na carne. E aí a gente é sangue nos olhos, é faca nos dentes, né? A gente quer resolver as coisas assim, meu. E olhe se não for para tapa. E não se escandalize não, porque é uma realidade. O que é isso? Andando demais na carne. Porque se a gente anda no Espírito, a gente é movido pelo Espírito. E aí tem coisas que a gente sabe que não vem do Espírito. Tem reações que a gente sabe que não vêm do Espírito. Tem falas que saem da nossa boca que a gente sabe que não sai do Espírito Santo, meu. Mas a gente tem que querer andar, sabe? É por isso que a gente se cansa. E se você não quer se cansar, ande no Espírito, amém? Você pode dar um glória a Deus aí por isso? Então eu quero concluir aqui. Perceba que Deus está orientando a jornada de conquista para o seu povo. Voar, correr, caminhar. Mesmo que pareça diminuindo, regredindo, paralisando, porque esse é o contexto que a gente olha. Poxa, se eu estava voando, daqui a pouco eu estou agora correndo, daqui a pouco eu estou caminhando, parece que eu estou regredindo, minha vida está parando, a coisa está ficando difícil, pastor. Mas é exatamente isso que Deus estava alertando o seu povo, porque o segredo está: busque ao Senhor, espere somente nele. Deus estava dizendo: é menos em você e mais em mim. É menos em você e mais em mim. É menos em você e mais em mim. Se você está perguntando demais, questionando demais, é porque tem muito em você e menos em mim. Deus está dizendo: inverta essa ordem. Busque mais ao Senhor, menos em você, mais dele. Menos em mim, mais dele. Menos em mim, mais dele. Como a gente vai ser diferente, se essa for uma realidade? Você consegue entender como você se torna um homem diferente se você tiver mais de Deus do que mais de você? Amém? Amém ou não? Em nome de Jesus. Se assim for, Deus vai nos dizer: eu te dou resistência para você não se cansar na sua caminhada. Resistência para você continuar caminhando. Aí Deus ainda continua dizendo: eu te dou força para você começar a correr que você precisa. E eu te dou asas para você começar a voar. Quem dá esses elementos é o Deus a quem nós confiamos. Eu não sei onde você se encontra nesses 3 estágios. Que você pode dizer: pastor, hoje eu estou andando. Pastor, hoje eu me vejo correndo. Pastor, hoje eu consigo enxergar que eu estou voando. Não sei onde você se encontra aqui. Ou se você disser assim: pastor, eu não estou em nenhum desses 3 porque eu estou parado. Deus te trouxe aqui hoje, não foi em vão para dizer isso a você. Chegou a hora de você decidir na sua vida. Se você está caminhando, dê um passo a mais e começa a correr. Se você está correndo, pegue em Deus as ferramentas que você precisa para começar a voar. Está parado? Receba uma alavanca do Espírito Santo nessa noite para você começar a se movimentar, meu. E começar a colher os frutos que Deus tem para você, homem. Porque você é chamado para fazer a diferença nessa geração.